Eu pretendo, irmãos, adentrar nesse momento, em alguns episódios após a morte de Cristo, para que você possa se sentir de alguma forma presente nessa história e que você possa discernir ou saborear o impacto que eles tiveram com a questão da ressurreição daqueles dias. A ressurreição é algo que nós hoje não podemos voltar a 2000 anos atrás para ver com nossos olhos. Nós não podemos tomar a postura de Tomé e dizer: se eu não ver com meus olhos, se eu não apalpar com minhas mãos, eu não posso crer. Você precisa desenvolver uma postura de fé, como está escrito em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você precisa ter uma fé exercitada para que possa também crer com convicção acerca da ressurreição. Aleluia! E naqueles dias, irmãos, os discípulos estavam desesperançados. Em Lucas capítulo 24, você é convidado a ler comigo, versículo 11, para não ficarem minhas palavras. As mulheres trazem um relato que viram que o túmulo estava vazio e que Jesus havia ressuscitado. Mas a narrativa bíblica registra: tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Os dois discípulos de Emaús, quando estavam indo de volta para suas casas e Jesus, sem ser identificado, começou a conversar com eles, eles citaram que é verdade que as mulheres falaram que o túmulo estava vazio, e realmente os apóstolos foram lá e viram que o túmulo estava vazio, mas que a gente não deu crédito, não acreditou. Elas disseram que viram Jesus, mas a gente não acreditou e está tudo acabado para a gente. Está tudo encerrado. Eles estavam totalmente desesperançados. E, irmãos, a Bíblia fala da participação do Sinédrio na morte de Cristo. O Sinédrio, assim como o Ministério Público em nossos dias, ele formatou a denúncia, ele falseou provas, ele preparou a peça condenatória para condenar Jesus, para acusar Jesus perante o julgamento de Pilatos. E o Sinédrio, quando Jesus estava morto na cruz, procurou Pilatos e falou com Pilatos acerca da necessidade de fazer uma guarda no túmulo de Jesus. É preciso nós guardarmos o túmulo, porque esse Jesus que morreu, ele é embusteiro. Em outras palavras, é um cabra esperto, trambiqueiro, pilantra. Rasgaram o verbo contra ele. E disse que quando em vida ele iria morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. Mas vai que nós estamos suspeitando que ele está arquitetado com os seus discípulos para que eles roubem o túmulo, roubem o corpo do túmulo, deem fim a esse corpo e para que comece a anunciar que Jesus Cristo ressuscitou. Então será essa morte uma verdadeira ruína para nós. Nós precisamos guardar o túmulo. E o Sinédrio tinha a guarda própria dele. Eles tinham policiais, eles tinham homens armados que guardavam a ordem do templo. E que a mesma guarda que foi dada ao apóstolo Paulo para perseguir, ao Saulo de Tarso antes da conversão, para perseguir os cristãos. Mas eles não se julgaram capazes de guardar o túmulo e foram pedir a guarda romana, por ser mais dotada de recursos, e foram pedir a Pilatos. Esse relato, irmãos, está lá em Mateus capítulo 27, versículos 62 e 66. Nós não vamos ler. Mas eu quero ler então Mateus capítulo 28, versículo 11 e 15. Porque esses guardas romanos que estavam guardando o túmulo presenciaram o fato de uma grande luminosidade, um fato sobrenatural que eles não sabiam explicar, apenas uma grande luminosidade. E eles viram que a pedra que guardava a entrada da caverna que estava sepultado Jesus foi arrancada, não por força humana, mas por uma força sobrenatural.
foi jogada. E de repente aquele que tinha sido dado por morto saiu de dentro. E ele sem ação, como morto, já quase no estado de morte, não conseguiam mal levantar um dedo. E eles voltaram atemorizados. E foram não procurar Pilatos, mas foram procurar Caifás, no sinédrio, no templo. E assim é o relato bíblico. Mateus capítulo 28, é importante você ter atenção nesse momento e acompanhar. Mateus capítulo 28, versículo 11. E indo eles, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais dos sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-os eles em consenso com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. O que é que Caifás fez? Juntou uma grande quantidade de dinheiro, preparou essa mentira, instruído por Satanás, que os discípulos haviam roubado o corpo do mestre, e logo essas afirmações correram Jerusalém. Os discípulos estavam totalmente sem fé, já tinham constatado que o túmulo estava vazio, não sabiam o que aconteceu, estavam pensando que alguém roubou o corpo de Jesus, não estavam esperando pela ressurreição, mas de repente, irmãos, começa a vir a denúncia, foram os discípulos, então eles se ficaram mais acovardados, mais com medo ainda, tudo reunido em uma determinada casa, tudo acovardado. Aleluia. E de repente, irmãos, os discípulos estavam reunidos, não com Tomé, mas o próprio Jesus aparece entre eles e diz: a graça seja convosco. Jesus se apresenta para eles, não abriram porta, não entrando por janela, mas passando entre as paredes, e se apresenta para eles, e eles se regozijam. Só que Tomé não estava presente. E Tomé, depois quando chegou junto com os discípulos, veio contaminado com essas mentiras, veio contaminado com essa hipótese de roubo do corpo de Jesus, e ao chegar perante os discípulos testemunharam: é verdade, Tomé, o testemunho das mulheres foi confirmado, porque o próprio Jesus apareceu entre nós, e de repente chegou os 2 discípulos de Emaús, e também testemunharam o que viram, e Tomé passou por um dilema, que é um dilema meu e seu essa noite. Meu e seu, que devemos ter uma postura diante desses fatos. O Tomé começou a falar e dizer: olha, eu não posso crer. Eu não posso crer se eu não ver com meus olhos. Eu não posso crer se eu não transpassar as suas mãos com os meus dedos. Eu não posso crer se eu não tiver visto. O coração de Tomé estava cheio de mentiras do inferno. Mentiras que tinham sido os seus próprios companheiros, os seus próprios amigos, que tinham roubado o corpo do mestre, tinham escondido e começado a mentir para se promover, para buscar vantagens. E de certa forma, irmãos, nós estamos numa situação muito parecida com a de Tomé. Nós não podemos ver, nós não podemos transpassar suas mãos. Nós precisamos crer no relato que chegou até nós. Nós precisamos ter um exercício de analisar as evidências. E assim como a teoria da conspiração, e essa teoria que se divulgou entre os judeus até os dias de hoje, ela ganha terreno e ocupa até os dias de hoje alguns críticos do Evangelho que têm sustentado que Cristo não ressuscitou e que foi um complô, foi um arrumadinho dos próprios discípulos. Existem outras teorias que também vêm bombardear o nosso coração,
teorias que são fomentadas, que são patrocinadas pelo inferno, que vem trazer dúvida acerca da ressurreição de Cristo. Há corrente minoritária, porque não tem procedência alguma, mas há que fala que os apóstolos passaram por uma experiência de alucinação coletiva. Eles tiveram uma visão coletiva e viram Cristo ressuscitado, porque há pessoas que realmente se dobram ao fato que não é possível haver falsidade no testemunho dos apóstolos. Porque se os apóstolos estivessem mentindo, eles não teriam ido até o final em seu testemunho, até a morte, sendo esmagados pelo aquele poder da época. Eles teriam em algum momento apelado para a delação premiada. Eles em algum momento teriam negado a fé. Eles não teriam suportado até o final. E alguns críticos tentam sustentar-se, não é possível que eles não estejam de fato crendo, mas eles não podem ter visto, porque Cristo não ressuscitou, porque não há milagres não existem. O que pode ter acontecido naquele dia foi uma visão coletiva. Mas essa teoria não se sustenta. Do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia, é impossível um ser humano ter uma visão coletiva. Você quando vai no hospício, irmãos, você vê alguém ali dizendo que é Adolf Hitler, você vê outro dizendo que é a Madre Teresa de Calcutá, outro dizendo que é Jesus Cristo, outro dizendo que é uma vaca, um boi. As visões são difusas, as visões não se coadunam. E essa teoria não se sustenta. Outra teoria, irmãos, que também vem aos nossos ouvidos, como aquela teoria da conspiração, veio nos ouvidos de Tomé, e nós de fato hoje estamos diante de um dilema, o dilema de Tomé, que temos que ter a opção de decidir em que crer, em que se posicionar, como Josué falou para a sua casa, para o povo de Israel: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que se decidir como crer diante desses fatos, e passar isso para a sua casa, passar isso para os seus filhos, passar isso para a sua esposa, passar isso para a sua descendência, passar isso para os seus vizinhos, para as pessoas que perecem. Outra teoria é que Jesus de fato não morreu. Existe um estado clínico do ser humano em que o seu batimento cardíaco é reduzido a uma frequência mínima, que torna-se imperceptível a tato. E a respiração também ele fica num verdadeiro estado sem nenhum impulso vital detectado pelo tato humano. E há pessoas que pensam, que defendem que Cristo não morreu, que alguma coisa aconteceu, que deram como morto, e quando foram os discípulos roubar o corpo, ou então o próprio Jesus rolou a pedra. Olha que coisa fantasiosa. Alguém que sofreu, alguém que foi vilipendiado, foi chicoteado, foi transpassado, alguém que sofreu, que nos dias de hoje estaria no UTI, como que se levantaria daquele túmulo e teria força para rolar aquela pedra? São hipóteses, irmãos, hipóteses que vêm até nós, hipóteses que o seu irmão, que de repente o seu parente pode estar pensando. Porque, irmãos, quem crê na ressurreição de Jesus Cristo, crê em toda a sua obra. O apóstolo Paulo fala: se com teu coração se com tua boca tu confessares Jesus como o Senhor, e com teu coração tu creres que Ele ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Não é uma oração de confissão: Jesus, eu te aceito, eu te recebo. Não é só isso que testifica a salvação. Segundo o apóstolo Paulo, é preciso a convicção da ressurreição no seu coração. Se você tiver essa convicção, você será salvo. Então essas hipóteses têm sido fomentadas por Satanás, tem alcançado nossa civilização, nossa cidade, as internets, os sites, os blogs, os vídeos.
E o Evangelho precisa ser pregado com convicção de fé, não de homens que estiveram lá para ver, mas de homens que têm 100% de certeza do que estão falando. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero agora voltar ao princípio da investigação forense. Irmãos, redobre sua atenção. Quem acompanhou aqui o caso da Isabela Nardoni, que foi jogada da janela do seu prédio e a Polícia Civil concluiu o inquérito, o Ministério Público ofereceu a denúncia conforme a perícia civil e eles chegaram a conclusões com alto grau de poder e certeza. É certo que tinha hipóteses que tentavam ser sustentadas pela defesa. É certo que os pais daquela menina sustentaram o fato do possível arrombamento da sua porta e que um ladrão tinha entrado e tinha feito aquele mal com aquela menina e não foi eles. Mas, irmãos, diante das evidências, a polícia, o Ministério Público, o júri, precisou se posicionar para analisar as evidências e foi constatado que a hipótese levantada pela linha de defesa não tinha nenhum respaldo, não tinha nenhuma consonância com as evidências do crime, não tinha consonância com as evidências achadas com os vestígios de sangue ainda no carro dos pais, não tinha consonância, nenhum vestígio de arrombamento, nenhum sinal de invasão naquele prédio, era uma hipótese vazia. E o Ministério Público pôde sustentar e defender com alto grau de certeza. Eles não estavam lá. Eles não puderam ver. Mas eles puderam concluir ao ponto de ter a tranquilidade e a certeza de oferecer acusação contra aqueles pais. Nós não estamos há 2000 anos lá no Calvário. Nós não podemos estar lá para constatar. Mas nós podemos analisar as evidências e concluir com alto grau de certeza, tal qual se faz hoje na investigação forense. Há 4 fatos, irmãos, que não se coaduna, que não se encaixa com essas hipóteses fomentadas pelo inferno, da conspiração dos apóstolos, da falsa morte de Jesus e da alucinação coletiva. As únicas 3 teorias que podem destruir o cristianismo, que podem colocar o cristianismo na ruína. As únicas coisas que podem fazer os seres humanos olhar para o islamismo, olhar para o budismo, olhar para alguma outra religião como fonte de salvação. A única chance do cristianismo estar errado é se uma dessas 3 hipóteses prosperar. Mas nós podemos chegar a convicções com alto grau de certeza do que aconteceu naqueles dias. 4 fatos. Se você puder tomar nota, anote. Primeiro fato: a morte de Jesus atestada por executores romanos. Os críticos dos evangelhos têm que aceitar esse fato. Executores romanos foram lá e testificaram a morte. O sábado já estava se aproximando. O sacrifício, a execução não poderia ser continuada. Quebrou-se as pernas do ladrão da esquerda, quebrou-se as pernas do ladrão da direita, e quem está na cruz só respira apoiado nas pernas. Quando ele se sustenta nos braços, o seu pulmão fica dilatado e ele não consegue contrair para fazer o exercício da respiração. E ele, na hora que quebra a perna, é só questão de 1 minuto, só questão de faltar oxigênio no cérebro, nos órgãos, e a pessoa morre em fração de segundos. E foram fazer isso com Jesus Cristo. Mas havia uma profecia bíblica que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, nenhum dos seus ossos seriam violados. Então o centurião que estava condenando aquela execução, um homem experimentado, um homem da confiança de Pilatos, um homem da confiança de Caifás, um homem que estava ali para testificar se estava tudo conforme o previsto. Ele disse: não é preciso quebrar as pernas dele, porque o semblante dele é de uma pessoa morta, mas como eu tenho que ser responsável por minhas decisões, pegue aqui uma lança, transpassa de um lado até alcançar o seu coração. E segundo relatos
médicos, especialistas médicos que registram o sangue misturado com a água que saiu daquela lança que entrou de um lado, provavelmente por debaixo da costela, e só parando ao bater na cavidade torácica do outro lado, essa lança perfurou os pulmões, provavelmente alcançando o coração, e como perfurou os pulmões, um sinal de morte evidente é que essas águas estavam congestionadas já nos seus pulmões. Ao perfurar o pulmão, saiu, e é uma evidência clínica e médica que ele de fato estava morto. É uma evidência que já descredibiliza, irmãos, a hipótese da falsa morte. Segundo fato, sepultamento de Jesus na tumba de José de Arimateia. Jesus Cristo foi sepultado, não foi na tumba de Pedro, não foi na tumba de Tomé, não foi na tumba de nenhum dos seus discípulos. Jesus Cristo foi sepultado na tumba de um membro do próprio Sinédrio, o Sinédrio que preparou a peça de acusação. Então, irmão, se fosse uma notícia falsa dos escritores do Evangelho, os críticos daquele tempo poderiam refutar facilmente. Que história é essa? Cristo nunca morreu. Mas, de fato, ele foi sepultado na tumba de José de Arimateia. Já preguei uma certa vez só sobre esse fato. José de Arimateia. E as evidências que trazem o seu ato de trazer Jesus para sepultar, as evidências históricas, a credibilidade histórica que trouxe a narrativa da morte e ressurreição de Cristo, o fato de um membro do próprio Sinédrio ter sepultado Jesus na sua tumba. Terceiro fato, a tumba apareceu vazia. A tumba de Jesus, o túmulo de Jesus apareceu vazio. E ninguém pôde refutar. Caifás não pôde apresentar um corpo de Jesus. Pilatos não pôde apresentar o corpo de Jesus. O túmulo de Jesus apareceu vazio. Os críticos do Evangelho têm que se dobrar perante esses fatos. São fatos registrados não somente pelas Sagradas Escrituras, mas também por historiadores como o Flávio Josefo, que atesta que naqueles tempos houve um Cristo que foi crucificado na cruz, sepultado na tumba de José de Arimateia, e os seus discípulos testemunharam que ele havia ressuscitado. E os discípulos testemunharam que ele havia ressuscitado porque a tumba estava vazia, segundo o próprio Flávio José. São fatos confirmados, são fatos que todos que são críticos do Evangelho têm que aceitar e trabalhar uma hipótese que possa se coadunar perante esses fatos. O quarto fato, irmãos, as aparições e a crença dos discípulos em sua ressurreição. É um fato histórico. Os discípulos atestaram que Jesus apareceu para eles. E os discípulos atestaram que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos não ganharam nenhuma vantagem com esse testemunho. E o testemunho ocular dos discípulos é um fato para estourar com toda a convicção de ateu, porque é totalmente diferente, amados irmãos. É totalmente diferente você ter um testemunho de alguém que morra pela fé cristã ou pela fé islâmica agora como mártir. Todos eles morrem pensando que está morrendo por alguma verdade. Mas os discípulos morreram por aquilo que eles testemunharam, que eles viram com seus olhos. Se de fato eles não tivessem visto, se de fato eles não tivessem testemunhado, eles não teriam ido até o fim. Então, assim como o Ministério Público e a técnica forense diante de fatos pode constatar com alto grau de certeza, muitas vezes com 99,9% de certeza, a conclusão de fatos que não se veem, de prova daquilo que você não estava lá para ver. Você pode juntar esses 4 fatos e entender que a ressurreição, a hipótese da ressurreição é a única possível, é a única viável. O salto que você tem que dar na sua fé é mínimo. Se você usar a razão, você vai chegar a essa convicção. Já o salto que os céticos e as pessoas que criticam o Evangelho têm que dar na fé
perante esses fatos, são saltos de corredor olímpico. São saltos que não se apoiam em nada. E irmãos, diante dessa convicção, diante dessa certeza, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Isso causou um profundo impacto nos seus discípulos. Toda aquela tristeza, toda aquela angústia, todo aquele desespero, toda aquela falta de planos e projetos para a obra do Senhor, todo aquele desejo de voltar para Emaús. Os discípulos que viram Jesus ressuscitado em Emaús não esperaram nem a noite fechar, eles voltaram imediatamente. Toda a incerteza no coração se dissipa e a convicção da urgência da obra missionária, da obra de Deus, invade o coração deles. A alegria, conforme Jesus tinha pronunciado, a vossa alegria, por um pouco de tempo, vocês não vão me ver mais, mas depois vocês vão me ver, e a vossa alegria será completa, e ninguém poderá tirar. Irmãos, você pode se alegrar aí onde você está. Se alegrar com a constatação que o seu Cristo não está morto, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que a sua fé não é vã, que de fato Ele morreu pelos seus pecados, que foi crucificado por Pôncio Pilatos, foi atestado por morto, segundo o centurião romano, a lança transpassou no seu lado, o seu túmulo apareceu vazio, e que Ele está vivo.